minha gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me veem aí do outro lado da minha câmera. Nós estamos agora neste momento mais importante, como sempre digo aqui. Se começamos o dia meditando na palavra de Deus, certamente nós colheremos resultados magníficos, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra ao nosso coração. Bem, vamos à nossa devocional de hoje. Tem muita gente que recebe a Cristo, mas fica estagnada. Não cresce espiritualmente falando, porque simplesmente parou. No começo o coração ardia, mas depois de um tempo se acostumou à mesmice de sua vida espiritual. Tal pessoa não contabiliza experiências com Deus e normalmente sua fé está murcha. Outra coisa que se pode notar é que indivíduos assim não são fervorosos, não se comovem com a ação do Espírito de Deus e continuam nessa trilha sem amadurecimento e vivendo como crianças espirituais. Este é o assunto da nossa devocional de hoje. Vamos juntos nessa jornada. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, nos diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O cristão precisa buscar a maturidade espiritual e o requerimento básico para isso é a fiel comunhão com Deus a cada dia. O amor, a graça, o perdão, a paz e as vestes de justiça que nos foram dadas asseguram que podemos desenvolver uma intimidade com o nosso Pai Celestial. A questão é: como posso manter e aumentar essa preciosidade em meu coração? Vejamos duas coisas. Primeiro, isto requer autodisciplina. Possuímos 3 inimigos que se levantam diariamente contra nós com vistas a afastar-nos dessa amizade com Deus e, por consequência, distanciar-nos da maturidade espiritual. Esses inimigos são a carne, o mundo e Satanás. Eles desafiam a cada cristão para que não haja progresso e contentamento diário com Deus. Devo ceder a esses inimigos? Jesus cedeu? Nos dias de sua existência terrena, ele foi sujeito às mesmas tentações, mas jamais cedeu a elas. A palavra de Deus nos ordena fortalecer-nos. Vejamos 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Outra passagem em Filipenses 4,13 nos estimula. Tudo posso naquele que me fortalece. Com isto, posso enfrentar a todos os inimigos que tentam impedir ou atrapalhar a minha relação de intimidade com Deus. A segunda coisa, isto requer companheirismo com a palavra de Deus. Preste atenção. Temos que ser diligentes no estudo da palavra e estarmos atentos àquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração. O Senhor Jesus, nos dias da sua humilhação e dependência, nos deu o melhor exemplo. Para ele, a palavra de Deus tinha supremacia total em sua vida e ele é o exemplo que devemos seguir. Vejamos alguns destaques. O exemplo de sua infância. Os 30 anos que Jesus viveu obscuramente em Nazaré foram tempos de preparação para o seu ministério. No entanto, temos uma revelação da vida do Senhor aos 12 anos de idade, conforme vemos em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 a 50. Naquela ocasião, Jesus revelou o poder que as Escrituras exerciam sobre ele. Observe Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Pois é, eis aqui um menino de 12 anos, cujo coração em vida
foram moldados pela palavra de Deus. Assim sendo, ele é o exemplo que devemos seguir. Outro exemplo é o exemplo da sua idade adulta. Quando estava com 30 anos, pregou na sinagoga de Nazaré sobre a profecia de Isaías. Acompanhem comigo Lucas capítulo 4, versículo 22, a primeira parte do versículo. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. A primazia que Jesus dera às Escrituras nesses 30 anos de preparação demonstra uma vez mais sua vida de companheirismo com Deus e sua palavra. Quando foi tentado por Satanás, mostrou habilidade para usar as Escrituras como a espada do Espírito. Nesse embate, revelou uma atitude de completa dependência e confiança em Deus e na sua palavra. 3 versículos tomados de Deuteronômio derrotaram o inimigo. Diante de tais exemplos, podemos e devemos manter um companheirismo com Deus através da sua palavra, pois somente assim usaremos a espada do Espírito com verdadeira eficácia. Durante seu ministério público, o Senhor testificou constantemente do Antigo Testamento e da exatidão de sua história. Nos momentos de dor, as Escrituras foram seu consolo e fortaleza, pois os escritos proféticos encheram sua mente e coração nos momentos de sofrimento. Conclusão. Depois de haver ressuscitado, Jesus deu testemunho da verdade absoluta das Escrituras. Assim sendo, temos um exemplo a seguir e a palavra de Deus para nos ajudar nessa trilha em busca da maturidade e da intimidade com Deus. Portanto, não desanime, fique firme, você pode. Que Deus em Cristo te abençoe e te envolva com a sua maravilhosa graça. Até a próxima devocional, se Deus assim o permitir. Até lá.